Olá, meu nome é Vinícius Viales, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum, ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, como eu falei, eu sou médico, estou nesse processo de revalidação médica para a Austrália. Até o momento de setembro de 2021, eu passei na minha primeira prova de revalidação, que é a prova teórica, e na prova de inglês. E estou estudando para o tão temido, no meu caso, o clínico. Mas no vídeo de hoje eu resolvi comparar um pouquinho desses dois sistemas públicos de saúde, que é o SUS aqui no Brasil e o Medicare. Espero que gostem. Mas antes, a vinheta. Então, para começar, quem tem direito ao SUS e quem tem direito ao Medicare? Começando pelo SUS, todo cidadão brasileiro ou residente permanente tem direito ao SUS, independente de contribuir no imposto de renda ou não. A gente sabe que no Brasil existe uma peculiaridade porque nós somos um país continental com uma borda, uma fronteira com outros países aqui da América do Sul. Esse acesso de cidadãos de outros países ao Brasil, ele acaba sendo um pouco constante e como, por exemplo, ali no Mato Grosso, a gente tem muito acesso de nossos irmãos da Bolívia, do Paraguai, que por N motivos precisam utilizar o sistema de saúde. Muitas das vezes eles não têm convênios ou outras formas e acabam indo pelo SUS. O que entra numa contradição, porque se o SUS ele é só para cidadãos brasileiros ou quem tem residência permanente, por que que estrangeiros, no caso, também acabam usando? Justamente porque ele se baseia no nosso Código Penal, 135, artigo 135, que diz que qualquer omissão de socorro é crime. O que difere da Austrália, porque a Austrália é um país também continental, mas é um país, uma ilha. As únicas duas formas de acesso na Austrália é via avião, aeroporto, ou por navio. E todo mundo que vai para a Austrália tem que ter um plano de saúde contratado, Porém, na Austrália, eles possuem alguns acordos bilaterais com outros lugares. Por exemplo, quem tem direito ao Medicare? Além de cidadãos australianos e quem tem visto permanente, residência permanente na Austrália, ou que aplicou para o visto permanente, se você aplicou para o visto permanente, tu também já tem direito na Austrália. Alguns outros países, incluindo a Nova Zelândia, que é o país vizinho ali da Austrália, tem direito bilateral e outros da Europa. Como, por exemplo, a Itália, a Finlândia, as Ilhas Maltas, a Noruega, a Irlândia, a Suécia, a Eslovênia e o Reino Unido. Então, tanto cidadãos australianos quanto desses países, se tiver em um ou outro país, tem direito a usar o sistema público de saúde de cada lugar. E na Austrália, além dos cidadãos australianos, existe um outro tipo de visto temporário de residente que inclui as pessoas que têm, por exemplo, um de facto partner, pessoas que são vítimas de tráfico humano, eles acabam tendo direito ao Medicare temporariamente. E qual a diferença então do SUS e do Medicare? Começando, o SUS ele é um sistema 100% gratuito, todo mundo que tem acesso ao SUS, desde o primeiro atendimento lá no posto de saúde até os exames que precisam ou cirurgias, ele é 100% gratuito e não pode envolver qualquer valor particular. Diferente do Medicare. O Medicare, ele pode ser 100% gratuito, mas em algumas vezes, até diria, na maioria das vezes, ele tem um gap que você precisa pagar. A Austrália, ela se baseia num sistema, numa lista de preços pré-tabelados que o Medicare ele cobra dependendo do médico e do procedimento. Essa lista se chama Medical Benefits Schedule, que é o MBS. O que é isso? Lá está o preço que o governo, que o Medicare ele custeia, e se você por acaso for em algum médico que cobra um valor acima disso, esse gap você paga. E aí você vai me perguntar, tá, mas como eu vou saber se esse médico ele tem o valor gratuito, do Medicare, ou eu tenho que pagar um gap, Então assim, antes de você chegar no seu médico ou no procedimento, você tem que perguntar se ele é book billed. O que é isso? Se ele for book billed, você tem direito a 100% coberto pelo Medicare e não precisa se preocupar. Uma outra diferença é que, às vezes, mesmo sendo book billed, você precisa pagar o valor da consulta ou do procedimento e depois pedir reembolso via website para o Medicare. E um probleminha desse book billed é que, por exemplo, eu conversei com alguns colegas na Austrália que fazem uso do Medicare, é que eles têm esse problema das consultas eletivas pelos esses médicos e procedimentos que é coberto 100% pelo Medicare, eles podem levar de 2 a 3 anos para acontecer.
O que aqui no SUS a gente sabe que não é tão incomum isso acontecer também, né? E como sistema de tabelado de médico, na Austrália eles também têm o Pharmaceutic Benefits Scheme, que nada mais é do que uma tabelação ou desconto dado para os medicamentos daqueles que têm o Medicare e precisa comprar em alguma farmácia. Já aqui no Brasil, nós temos remédios que são 100% gratuitos e distribuídos pelo SUS, e eu vou até, corro o risco de falar, que nós temos uma gama até que bem variada. Lá na Austrália, até onde eu vi, não existe 100% gratuito. Você tem direito a esses descontos que são pré-tabelados. Porém, se você é uma pessoa que usa muito medicamento, você pode sim fazer um pedido para o governo australiano de ter mais desconto sobre aquilo. Por exemplo, eu gosto de comparar muito com as nossas farmácias de alto custo aqui no Brasil. Nós temos os remédios de fácil acesso nos postos de saúde, só que tem alguns remédios, quando eles são considerados muito caros, que você também pode pedir via judicial ou administrativa e você tem direito a receber gratuitamente. Então agora comparando quais são os serviços que tem pelo SUS e quais são os serviços que tem pelo Medicare. Falando com experiência própria, pelo SUS nós temos os serviços dos clínicos gerais, que são os General Practitioners, os serviços de especialistas, exames, remédios, serviços de fisioterapia, odontologia, ambulância, né, que é o serviço pré-hospitalar. Tudo isso é incluso pelo sistema de saúde, incluindo também alguns casos de aparelho auditivo e próteses ortopédicas. O que talvez na Austrália não é assim tão de fácil acesso. Alguns serviços, como por exemplo, o serviço de fisioterapia, você até tem coberto pelo Medicare. Porém, apenas para pacientes que possuem doenças crônicas. E o que seriam essas doenças crônicas? Aquela doença que persiste por mais de 6 meses ou que não tem uma resolução esperada em 6 meses. Você consegue solicitar. E, além disso, o serviço de odontologia na Austrália, até onde eu vi, ele não é coberto. Mas, casos de extrema urgência e emergência, você pode consultar e depois tentar fazer a solicitação do reembolso. É por isso que a odontologia é extremamente cara na Austrália. Uma coisa legal que eu gosto da Austrália é o serviço de fertilização humana, que é a área que eu quero atuar. A Austrália já está um pouco mais avançada nisso e lá eles têm direito pelo sistema público de saúde a fazer esse tratamento de fertilização. Aqui no Brasil, alguns casos também temos direito, está ainda engateando, mas eu sei que, por exemplo, em Porto Alegre, existe pessoas que fazem tratamento pelo SUS, mas você não tem acesso direto, você tem que passar por uma entrevista, tem alguns critérios certinho, mas a gente está ainda engatinhando. E na Austrália ele já está um pouquinho mais avançado nisso. Já o serviço de ambulância na Austrália, o nosso famoso SAMU aqui no Brasil, o serviço de ambulância é o que mais causa um pouquinho de questionamento, porque não é todo mundo que tem direito. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que tem direito ao serviço de ambulância gratuito pelo Medicare em toda a Austrália, que são basicamente que possuem um cardzinho que serviu à pátria, né? Então esses que serviram à pátria por algum motivo, você tem direito ao serviço de ambulância gratuito. Os únicos 2 estados que possuem um serviço de ambulância gratuito é os estados de Queensland e o estado da Tasmânia. Em alguns outros estados, por exemplo, New South Wales, Victoria e no estado que é a capital da Austrália, né? Para quem não sabe, a capital da Austrália é Canberra e não Sydney ou Melbourne. Nesses 3 estados, as pessoas que são pensionistas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, são pensionistas com Sexual Healthcare Card Holders, eles também têm direito ao serviço de ambulância gratuito. Todo o resto precisa contratar no particular ou pagar por esse serviço. Tem o caso de uma menina, né, que nós acompanhamos pelas redes sociais, que entrou em contato com a gente falando que uma vez ela precisou do serviço de emergência e pagou nada mais nada menos que $500, o que em real daria 2.000 e poucos reais, né? Então assim, no nosso SUS, né, o SAMU ele é completamente gratuito, mas na Austrália tem que ver se você preenche os critérios. Alguns outros estados, por exemplo, South Australia, pelo que eu entendi, você pode ter acesso gratuito, mas você tem que fazer a solicitação prévia. Se você está em South Australia, deixa aqui embaixo pra gente explicando um pouquinho melhor de como isso funciona, se você tem um conhecimento um pouquinho melhor sobre isso. Já em Perth, né, que é a capital, na região de Perth da Austrália, todo cidadão acima de 65 anos tem direito ao sistema de ambulância gratuito, né, que é o sistema pré-hospitalar.
Outra diferença que é interessante é que aqui no Brasil nós até temos o serviço de telemedicina, né? Só que ele é um serviço feito de médico para médico. Por exemplo, eu sou médico, trabalho numa unidade de saúde, se eu tenho alguma dúvida clínica e quero solucionar ou pedir uma opinião de um especialista, eu posso utilizar o serviço de telemedicina que ele me responde. Já na Austrália, esse serviço de telemedicina ele é custeado pelo Medicare e você pode fazer uma consulta virtual com o seu médico, paciente e médico. E você tem acesso a algumas especialidades. Você tem acesso ao GP, né, que são os General Practitioners, a consulta obstétrica, consulta com enfermagem e a alguns especialistas de maneira geral. Então, falando de valores, quanto cada país investe para o sistema público de saúde por habitante? Como eu falei, aqui no Brasil, todo cidadão brasileiro, independente de contribuir ou não, tem direito ao SUS. Isso eu coloco para vocês porque na Austrália a tributação ela é feita individual por ano. Todo indivíduo é cobrado 2% em cima da renda tributada anual para o seu serviço de Medicare. Aqui no Brasil, como nem todo mundo paga imposto de renda, a gente sabe que o imposto está embutido em outras formas, né? Alimentos, transporte, gasolina, mas no imposto de renda em si tem alguns critérios. Um deles é ganhar, se não me engano, acima de 26 ou 28 mil por ano. Se você não preenche esses critérios, você não paga o imposto de renda lá na Receita Federal, mas mesmo assim você tem direito ao SUS. E eu tentei pegar um levantamento do CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, até o ano de 2019, não quis entrar muito em 2020, 2021 por causa da pandemia, foram 2 anos, está sendo 2 anos atípico, mas até o ano de 2019, se a gente fosse colocar por habitante, o Brasil investe uma média de R$ 1.398,53 por habitante anual na saúde. Para finalizar, você pode estar se perguntando, então qual dos dois países tem o melhor sistema público de saúde? Essa é uma pergunta interessante, eu tentei pesquisar na internet e tem vários critérios para você ranquear os países com o melhor sistema público de saúde e pelo que eu vi, de novo, até o ano de 2019, não quis entrar no 2020, 2021 por ser um ano atípico, até o ano de 2019 a Austrália ela sempre permaneceu entre o 5º e o 10º lugar nos rankings mundiais. E o Brasil ele oscilava bastante, entre 60, 70, 80, chegando até a 96º lugar nesses rankings mundiais. Então você vai se perguntar, então o Brasil ele tem um sistema de saúde ruim? Eu não diria isso, porque a gente tem que levar em consideração que a Austrália é um país desenvolvido de primeiro mundo, tem uma população muito pequena em relação ao Brasil, e o Brasil, por outro lado, ele é um país extremamente gigante, com uma população gigantesca, um país continental, e que nós temos um sistema público de saúde extremamente fundamental para a nossa população, que foi extremamente importante também durante essa pandemia. O Medicare, ele funciona muito bem na Austrália, e o SUS, ele tem muito que melhorar. Eu trabalho aqui no SUS, a gente sabe que tem muito que melhorar, mas é o nosso sistema de saúde e a gente tem que dar o reconhecimento que ele precisa. Então, assim, qual é melhor? Eu acredito que não existe um melhor ou um pior. Existe o sistema que funciona bem na Austrália e existe o nosso SUS, que é o nosso sistema de saúde aqui no Brasil. Então é isso, se você chegou até aqui, convido você a comentar aqui embaixo, se você sabe alguma diferença, gostou de alguma coisa ou queira acrescentar, também convido você a ativar o sininho, a se inscrever aqui no canal, para quando a gente postar algum vídeo sobre o assunto, você ficar sabendo. Então é isso, tchau!